Fala galera, 3 de acréscimo no ar para a gente tentar analisar o que foi isso daqui. Vitória 0, Botafogo 0. Eu já digo que foi. Diga. Foi duro. Foi complicado. Sexta de noite, 9h30 da noite, jogo de Série B. Você imagina o quê? Que pelo menos seja um bom jogo, onde o Vitória volte a vencer. O Vitória que estava na sequência de 5 jogos de invencibilidade, onde você pode ver por 2 primas, Ju. Copo meio cheio, copo meio vazio. Se manteve, né? A gente pode começar daí. Mas o curioso até, Pedro, é que a previsão para aquela sexta-feira era de chuva. Não. Ó, vamos ser sinceros. Acabou não A rolando. previsão de chuva tira o torcedor. Série B tira o torcedor. O momento do Vitória tira o torcedor. Mas ó, na questão do Vitória, quando a gente fala vai chover no Barradão, o pessoal fica, opa! Não, pode até ser que dê né? bom sinal. Prospecto. Mas vamos lá, vamos ser bem sinceros. Sexta-feira à noite, né? Botafogo de Ribeirão Preto. E aí eu coloco de novo o momento do Vitória, o torcedor não vai ao estádio. Seja lá Barradão, Pituaçu, Fonte Nova, qualquer que seja o lugar. Só que quando você pega um time que está invicto, você imagina, não, meu time está sem perder, está sem praticamente tomar gol. Foram 5 jogos, apenas 1 gol sofrido. Só que quando eu falo que você pode ver por 2 prismas... E outra, rapidinho, só Diga. para contextualizar, 1 gol sofrido pelo Curitiba, não é? Que foi quase segundo, contra, né? Mas o segundo colocado na tabela Algo normal, da Série B. inclusive. Exato. Então, quando você diz assim, a gente sofreu um gol do Líder. do vice-líder do campeonato. Então, você diz assim, pô, então tá ok, né? Tá beleza, a gente não tá mal defensivamente, a gente agora pode conquistar... Não tá mal defensivamente. Isso Pois foi um é. argumento de Carlos Amadeu, mas que eu não concordo totalmente, não. Justamente. Mas aí que tá. Se você pega só pelos números, né? E Tá só tudo pela ótimo. sequência, pô, tá bem. Você vai dizer que o Vitória teve uma reação, uma ascensão, que tá conseguindo aí pelo menos não perder, pelo menos se manter fora da zona de rebaixamento. É um mérito, de certa forma. Porém, se você vai um pouco mais a fundo, se você vai ver os jogos que o Vitória vem fazendo e os pontos que vem desperdiçando dentro do Barradão, aí que mora o problema. Porque se você olhar a quantidade de finalizações que o Vitória sofre por jogo, a quantidade de defesas que o Ronaldo fez contra o Curitiba, que ele fez contra o Botafogo, que Martim vem fazendo nos outros jogos, Justamente. por mais que o Vitória não venha sofrendo gols, e é um mérito, quando você, como Juliana disse, analisa um pouco mais a fundo, você observa que o Vitória não está tomando gol, ou por mérito dos seus goleiros, pela defesa que consegue cortar em cima da hora das finalizações, ou até pela incompetência dos adversários. Contra o Curitiba, por exemplo, a quantidade de gols que o Curitiba perdeu e o primeiro tempo do jogo contra o Botafogo. Justamente isso que eu ia dizer, né? No primeiro tempo, logo no iniciozinho, acho que antes dos 10 minutos, 8 minutos, se eu não me engano, Rafael Costa, né? Cabeceou livre dentro da Cabeceou pequena livre, área. ele subiu sozinho e a O bola vai único por atacante cima. do Botafogo e Ribeirão Preto. E a bola vai por cima do gol. E assim, ninguém... Não daria pra Ronaldo ter pego. Eu acho que não seria muito Se difícil. fosse no gol, né? Se Porque fosse a no bola gol, vai por cima. muito complicado pra ele pegar. Não teria sido falha dele. E como é que deixa um atacante completamente livre pra subir sozinho e ninguém vai na bola, ninguém vai tentar dividir com ele. Tem um pouco de marcar sorte ele. nisso daí também, Tem sorte, que você sim. pode avaliar como incompetência dos adversários. Mas para esse jogo, o Vitória chegava para um sexto jogo de possível invencibilidade, tendo sofrido somente 1 gol. É na frieza dos números. O Vitória jogou bem? Não jogou bem. O Vitória, para efeito de estatística, finalizou apenas 1 bola no gol em 90 minutos. E que a bola, para mim, não ia nem no gol. É aquele chute cruzado de Wesley que o goleiro do Botafogo dá o tapa na bola por causa da defesa, porque ele estava mal posicionado. Porque se ele tivesse bem posicionado, ele ia ver que aquela bola iria para fora. Então foram 90 minutos de pura agonia para poder construir, de pura incompetência, de falta de criatividade, de falta de velocidade e, para mim, a maior crítica desse jogo, do técnico Carlos Amadeu. Quando ele começa com esquema, no intervalo ele muda a formação, com a primeira substituição ele muda novamente, na segunda substituição ele muda mais uma vez. O Vitória teve 4 times e maneiras de jogar e de tentar se organizar diferentes em um único jogo. Eu entendo, Juliana, que a necessidade de se encontrar um encaixe, a necessidade de entrosar esse time, a necessidade de tentar mudar para acertar. Só que se ele não tiver calma para esperar que apareça algum resultado dessas mudanças, o Vitória vai ficar mudando e não vai haver tempo hábil, até pela própria ansiedade de Carlos Amadeu em querer acertar, mas ele não vai conseguir esperar para que o resultado apareça
das mudanças que ele está fazendo. E eu acrescentaria mais coisas ali. Eu acho que não é só uma ansiedade do Carlos Amadeu. Eu acho que já fica muito claro do próprio elenco de que o próprio elenco tá com dificuldade, tá ansioso também para conseguir vencer um jogo, para conseguir fazer gol. A gente vê com o próprio Anselmo Ramon, Sim. que ele tá se desdobrando lá quando pode. Foi o único jogador lúcido do Vitória para criar alguma coisa contra o Botafogo. E ele sozinho não conseguia fazer muita coisa, porque ele não pode carregar a bola e aparecer lá na frente para conseguir finalizar. Né? Felipe Gedós, que foi uma peça muito importante, agora ele está ainda se perdendo um pouco nesse esquema tático novo de Carlos Amadeu. Que a gente não sabe nem qual é, inclusive. Exatamente. E o Jorge Caicedo, que eu acho que tem muita velocidade, mas ele para um pouco aí. Ele carrega muito bem a bola, tem ele força, tem velocidade, mas ele não tem ainda não tem técnica. uma habilidade, né, para poder técnica. finalizar com mais precisão. Mais precisão mesmo, né? Pra levar perigo de fato, né? Porque eu acho que é isso que tá faltando um pouco pro Vitória, é dizer assim, olha, quem é o nosso homem do ataque? Né? Quem é que vai arquitetar a jogada? Quem é que vai ter que ficar ali pra receber essa bola? Mas para isso, Juliana, precisa que Carlos Amadeu tenha a convicção do que ele quer para esse time. O Vitória começou o jogo no 4-4-2. Anselmo Ramon e Jordi à frente, Wesley, Felipe Gedós, Lucas Cândido e Baraca. A primeira substituição que ele faz, ele já muda as características, muda a peça e muda a forma de jogar, porque ele tira o Jordi Caicedo e coloca Rodrigo Andrade. Ele tira um atacante e coloca um volante. Ele tenta povoar o meio campo para fazer com que o time do Vitória espelhe Botafogo, que estava no 4-1-4-1. O Vitória vai para essa mesma formação, com Baraca entre as linhas, Lucas Cândido, Rodrigo Andrade, Wesley numa ponta, Felipe Gedós na outra e Anselmo Ramon. Não satisfeito, com 10 minutos de jogo do segundo tempo, 10-15, ele tira a Baraca, coloca Felipe Garcia. O Vitória já vai para um 4-2-3-1, com Rodrigo Andrade, Lucas Cândido, Wesley, Gedós e Felipe Garcia e Anselmo Ramon. Não satisfeito, ele ainda traz Heron para o jogo, para que o Vitória volte a jogar com mais dois centroavantes. Então assim, para que o Vitória tenha o mínimo de organização, para que o time tenha fluidez, para que o time tenha um pouco mais de compactação, porque o Vitória no jogo contra o Botafogo era um aqui, outro lá, exatamente, outro lá. muito espaçado. Todo mundo longe da bola. Permite dar muito espaço e você oferece possibilidades para que uma equipe que esteja, de certa forma, menos afobada na tabela, mais organizada, muito mais tranquila, com a cabeça mais fria, consiga aplicar um jogo mais tranquilo, né? Consiga aplicar uma técnica, uma tática lá que não é nenhuma maravilha, mas já que se é mostra eficiente. mais eficiente do que o do Vitória. Justamente. E aí quando você tem todas essas mudanças e um treinador que não tem convicção, o Vitória não vai se encontrar nunca. E o pior, agora vai precisar começar a fazer pontos fora de casa, que foi uma coisa que eu consigo fazer pela primeira vez há pouco tempo, e vai muito mais pressionado, até porque o próximo jogo já é na terça-feira, ou seja... Também conhecido como amanhã. Justamente. Também pouquíssimo tempo depois do jogo da sexta-feira, ou seja, quase tempo nenhum para você conseguir treinar, esfriar a cabeça, ver o que aconteceu de ruim e o que pode ser melhorado, porque já viaja, já tem uma preleção e outra, vai ter que pegar um time que foi um dos poucos que conseguiu ganhar no Venceu por 2-1 no primeiro turno, no segundo jogo. No primeiro jogo em casa da Série B, aqueles 2 gols de Juan Potó. E é um jogo complicado porque é um confronto direto para o Vitória. Vitória e Vila Nova tem a mesma pontuação. Vila Nova está dentro do Z4, Vitória está fora pela questão do saldo de gol, do critério de desempate. Mas é um confronto direto, é aquele famoso jogo de 6 pontos, onde para mim não tem favorito. Não. E Vitória e Vila Nova hoje se equivalem. O jogo contra o América Mineiro provou muito isso. Muita gente dizia que o jogo mais difícil para o Vitória não era com o América Mineiro, era com o Operário. Eu já disse assim, rapaz, eu acho que vai ser uma briga muito tensa, muito mais com o América Mineiro, porque são duas equipes que estão estavam ainda no Z4, estavam querendo se distanciar do Z4, e a América também vinha de uma reação boa pós-Copa América, assim como o Vitória vinha, então eram duas equipes em ascensão que estavam lá brigando. O Vila Nova, não sei se tem a mesma ascensão, eu acho que não tem tanto, mas é uma equipe que vai jogar em casa, que vai poder sair da zona de rebaixamento, vai ter uma... Que depende só de si, né, para sair do Z4. De si para isso, então vai fazer de tudo para conseguir sair dessa zona de rebaixamento, vencer o Vitória e, de certa forma, devolver o que aconteceu no Barradão. E a gente não sabe nem qual é o time do Vitória que vai a campo, porque Carlos Amadeu, com tantas indefinições, fica difícil a gente imaginar um provável time titular. Van fez muita falta contra o Botafogo, não só pela ausência dele, mas porque Matheus Rocha
não conseguiu dar sequência ao bom começo que ele teve no Vitória no Campeonato Baiano, quando ele vem emprestado do Palmeiras. Então Van fez uma falta absurda na lateral direita, a Vitória ficou sem apoio por lá, Chiquinho foi pouco acionado e um ataque num time espaçado, a bola vai chegar com muita dificuldade e não à toa, só para repetir, o Vitória, para efeito de estatística, deu um chute no gol em 90 minutos. Segue de maneira invicta nos últimos 6 jogos, 2 vitórias e 4 empates. Um copo meio cheio, um time que vem sempre pontuando. Com um copo meio vazio, são 8 pontos em 4 jogos que o Vitória deixou escapar. E muitos desses pontos em casa, o que é mais preocupante ainda. E a Série B, meu amigo, para quem imagina e olha e faz as contas, dá para chegar no G4, para mim esqueça. Vai ser lucro o Vitória ficar na Série B por toda a temporada ruim de 2019 e, claro, com a dificuldade maior ainda na Série B. Tá se mantendo fora da zona, por um pouco de mérito, por incompetência dos outros, mas o Vitória precisa se arrumar, se ajeitar dentro de campo para que o time tenha uma possibilidade maior de vencer esses jogos. Tô contigo. Tchau, gente. Valeu.